Olá, boa tarde. Sou acadêmica do curso de Letras da Unigran, EAD, licenciatura plena em inglês e português. E hoje vou estar falando um pouquinho sobre o autor Lima Barreto e sua obra-prima, O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Eu fiz algumas anotações, porque são bastante coisas, então, para me ajudar a seguir um roteiro. Lima Barreto, ele nasceu em 1881 e faleceu em 1922. Ele foi um importante escritor brasileiro, na fase pré-modernista da nossa literatura. A sua obra ela está impregnada em fatos históricos e de uma perspectiva da sociedade carioca. Ele analisa os ambientes e os costumes do Rio de Janeiro e faz uma crítica à mentalidade burguesa da época. Lima Barreto ele foi um escritor do seu tempo em sua terra, ou seja, onde ele viveu, ele escreveu sobre o que ele passou, né? Anotou, registrou, fixou e criticou asperamente quase todos os acontecimentos da República e tornou-se uma espécie de cronista da antiga capital federal. Sua infância. Ele nasceu em Laranjeiras, no Rio de Janeiro, no dia 13 de maio de 81. Ele foi filho de Joaquim Henriques de Lima Barreto, que era um topógrafo, e sua mãe era professora do primário, se chamava Augusta, e ambos eram mestiços e pobres. Então ele sofreu muito preconceito a vida toda. Com 7 anos de idade, ele ficou órfão da mãe. E então ele ingressou na Escola Politécnica do Rio de Janeiro, onde iniciou o curso de engenharia. Em 1903, ele estava no terceiro ano do curso de engenharia e teve que dar uma pausa, pois o seu pai faleceu. Havia enlouquecido e logo depois acabou falecendo. Então ele ficou responsável por cuidar dos 3 irmãos dele. Então ele teve que parar com a faculdade. Mas ele prestou um concurso, né, para o Ministério da Guerra e foi aprovado e permaneceu na função até ele se aposentar. Aí, em 1905, ele ingressou no jornalismo. Fez uma série de reportagens, escreveu para o Correio da Manhã e fundou a revista Floreal. A sua estreia literária. Quando que ele começou a participar da literatura, né? Em 1909, a partir da publicação do romance Recordações do Escrivão Isaías Caminha. Mas hoje eu vou estar falando do Triste Fim de Policarpo Quaresma. Foi uma obra-prima, digamos assim, a melhor obra dele, né? Em 1915 ele publicou essa obra e ele descreve a vida política no Brasil após a proclamação da República. A obra ela narra os ideais e as frustrações do funcionário público, né? Policarpo Quaresma. Ele era um homem metódico e nacionalista extremamente fanático, sonhador e ingênuo. Ele dedicou a vida dele a estudar as riquezas do país. E além de tudo, além da descrição política, né, a obra traça um rico painel social e humano dos subúrbios cariocas na virada do século. Um pouco do resumo sobre a obra, né? O Triste Fim de Policarpo Quaresma, ele é um romance pré-modernista de Lima Barreto. A obra dele, ela ironiza o romantismo representada pelo excêntrico protagonista do livro, que seria o Policarpo, né? A narrativa se passa no Rio de Janeiro, nos primeiros anos da República. O livro, ele evidencia os costumes e os elementos políticos da época.
E as suas principais características são o nacionalismo crítico e o antirromantismo. Alguns dos personagens da obra: Adelaide, a irmã do Major Quaresma; Albernaz é o general; Anastácio é o empregado agregado do Policarpo; Antônio Dutra, tenente e escrivão; Armando Borges é o noivo de Olga; Campos é o presidente da Câmara; Cavalcante é o noivo de Ismênia; Doutor Rocha é o bacharel em Direito; Felizardo, empregado de Quaresma; Floriano Peixoto é o presidente da República; Ginelício, escriturário e namorado de Quinota; Ismênia, filha de Albernaz; Lalá, Quinota e Zizi, irmãs de Ismênia; Maricota, esposa de Albernaz; Olga, afilhada de Quaresma; Policarpo Quaresma é o protagonista principal, né? Ricardo é o coração dos outros, poeta e cantor de modinhas. Vicente Coleone é o compadre de Policarpo. O tempo da obra: a gente vê que ele passa nos primeiros anos após a proclamação da República. Isso é durante o governo do Marechal Floriano Peixoto, entre 1891 e 1894. É o espaço em que essa obra ocorre. É no Rio de Janeiro. Quaresma mora em uma casa no bairro de São Cristóvão. Mais tarde ele fica internado no hospício da Praia das Saudades e em seguida vai morar no Sítio do Sossego, às 2 horas do Rio de Janeiro, em Curuzu. O enredo, então, Quaresma trabalha como subsecretário do Arsenal de Guerra, é extremamente patriota, defende a grandeza de sua terra em relação às terras estrangeiras. Seu patriotismo, ele rende um apelido de Ubirajara, né? O protagonista, ele estudou a pátria, as riquezas naturais, a sua história, a sua geografia e também a literatura dentro da política. O Ricardo, coração dos outros, tenta ensinar Quaresma a tocar violão, já que o major estivera muito tempo a meditar qual seria a expressão poético-musical, característica da alma nacional. Policarpo, ele busca... O personagem, ele passa a estudar os costumes tupinambás, dos índios, e ao receber o compadre e a filha em casa, desandou de chorar. Ele desanda de chorar, começa a berrar, arrancar os cabelos, como se tivesse perdido a mulher ou um filho. As visitas ficam estupefatas até Quaresma melhorar dessa situação que ele está passando. Então, a narrativa, ela conta com um narrador onisciente, capaz de conhecer os mais profundos sentimentos, né, e pensamentos do personagem. Além disso, ele é opinativo, né, ele opina muito durante toda a obra, pois analisa os fatos e faz julgamentos a respeito deles. O romance, ele foi publicado em 1915, como eu já havia dito, né,
Foi dividido em 3 partes, cada uma delas possui 5 capítulos. E narra a história do protagonista e também relata os fatos da vida daqueles que o cercam, como a sua afilhada Olga, e mostra as características do subúrbio e discute questões políticas da época. Ele está inserido no pré-modernismo. É um período literário iniciado em 1902 e foi finalizado em 1922. O livro dessa época apresenta nacionalismo crítico, ausência de idealizações e crítica sociopolítica. É de caráter realista, traz uma visão antirromântica da realidade e comprova a trajetória do Major Quaresma.